Apesar de apontar Misael desde o início como o principal suspeito do crime, a polícia até agora não conseguiu nenhuma prova que incrimine o ex-namorado. Um assassinato que ocorreu em 2010 chamou muito a atenção na época. Para as autoridades, a advogada foi morta por causa de ciúmes do seu ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento. Agora, o mais intrigante nessa história toda foi a maneira como ela foi morta e a demora que levaram para poder encontrarem o corpo. Nesse vídeo você vai conhecer o caso da Mércia Nakashima, a advogada que foi assassinada por alguém que a amava. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Mas antes, esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. E a gente tem uma novidade para você, a Blaze está sorteando R$1 milhão por semana. E para você ficar por dentro é muito fácil, a cada R$1.000 que você jogar lá na Blaze, você vai ganhar um bilhete para poder participar desse sorteio. Além disso, os sorteios são feitos ao vivo pela própria Blaze, tudo isso para ficar o mais transparente possível para você. Lembrando que a Blaze é destinada ao público maior de 18 anos. E lá tem vários jogos como Crash, o Double, o Mines, e eu vou mostrar um agora para vocês entenderem como funciona. Pessoal, vamos aqui então no Crash. Crash a gente tem que tirar o dinheiro aqui antes de crashar, hein? Ó, R$1.000. Crashar a qualquer momento. Aqui tem um histórico, tá vendo? Aqui crashou em 1.10. Ó, vamos tirar em 2. Opa, aí ó, deu bom. Cara, tiramos e crashou. Vocês viram como é? Tem que ficar ligeiro, velho. Isso aí. Então, aumentou aqui nosso saldo. Os depósitos podem ser feitos por Pix, boleto, cartão de crédito. É claro que a gente recomenda sempre o Pix, que é mais rápido, né? Assim como as retiradas, que também são bem rápidas. E se você é novo na Blaze, não esquece de usar o nosso cupom aqui do canal, tá aparecendo aqui na tela, para você ganhar um bônus de boas-vindas. E é isso, boa sorte a todos. A Mércia Nakashima, ela era uma advogada de 28 anos, nascida em Guarulhos, no dia 6 de outubro de 1981. Já o Misael Bispo é advogado, policial militar e fazia uns bicos como segurança. Ele conheceu a Mércia por meio da irmã dela, da Cláudia. Os dois estudaram na mesma universidade e um dia Misael pediu a ajuda de Cláudia. O Misael pediu ajuda para Cláudia, dizendo que ele tinha um sócio, o sócio havia saído do escritório e que ele não conhecia muito direito trabalhista e que no escritório havia ficado bastante processo. E aí ele pediu ajuda, ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar a minha irmã. E foi aonde a Mércia havia acabado de se formar. E foi onde ele conheceu a Mércia. O relacionamento e o término. A Mércia disse que estava se afastando da família e esse seria um dos motivos aí de terminar o relacionamento. Pelo depoimento, o próprio irmão dela concorda. Ela nas festas, enquanto o Misael não chegava, ela brincava conversando com todo mundo. A partir do momento que o Misael chegava, aí eles escolhiam um cantinho, uma mesa separado, a Mércia era outra pessoa e todo mundo começou a perceber isso. E todo mundo começou a reprovar, a falar que aquilo não era certo, de que ela não podia virar as costas para a família, de que as coisas não eram desse jeito. Ela não queria mais ficar com ele, queria se usá-lo. A pressão familiar fez com que ela se separasse dele. Mas o Misael não aceitou muito bem a separação. A partir de agora, peço que você não me procure mais. Por isso, peço que siga seu caminho com suas mentiras, suas desculpas quando quer se afastar de mim, suas dissimulações, achando que sou idiota. Mesmo assim, eles mantinham um certo contato, às vezes por motivos diferentes do quais ele queria. O próprio delegado disse que a Mércia chegava a humilhar o cara. Ela não queria mais ficar com ele, queria se usá-lo. Usava o quê? Usava quando precisava. Se não precisasse, não ligava para ele. Aí quando precisava, então ele sempre arrumava um jeito de falar com ela. Uma hora ou outra ele ia se cansar e já dava para perceber que estava perto do limite. Sempre abri as portas tanto da minha casa quanto do meu coração para você. Mas sempre tive em troca mentiras, descaso, agindo com muito mistério comigo, fazendo tudo às escondidas. Qualquer hora, as suas mentiras e dissimulações serão desmascaradas. Eu só preciso de coragem para isso. O desaparecimento. No dia 23 de maio de 2010, como de costume, a Mércia e a família almoçavam na casa de sua avó em Guarulhos, na sua cidade natal. A mulher ficou em família o domingo todo e, por ter algumas coisas para resolver, ela decidiu ir embora. A família não sabia que essa seria então a última vez que eles veriam a Mércia, a advogada. No outro dia era para ela aparecer então no trabalho, mas não foi o que aconteceu, ela não apareceu. Então seus conhecidos começaram a procurar, a questionar, a tentar encontrar ela, mas sem sucesso.
Fim de tarde de domingo, 23 de maio. Após o almoço em família no apartamento da avó, Mércia desce de elevador, confere a aparência no espelho e sai com o carro, sem dizer aonde vai. São as últimas imagens dela com vida. Conseguiu falar com ela? Não. E aí nós começamos a tentar falar com a Mércia, né, inúmeras vezes, reiteradas vezes, e nada, sem conseguir, sem sucesso. A investigação. O caso a princípio seria de Guarulhos, mas por pedido da família, a divisão de homicídios de São Paulo assumiu o caso, né? Enquanto estava na avó, os familiares da advogada viram que ela recebeu, né, tinha recebido então uma ligação do ex-namorado e sócio, né, o Misael, e ela não tinha atendido. E combinou com a minha mãe de passar no outro dia cedo para poder pegá-la para ir para o escritório, que minha mãe trabalhava com a Cláudia e a Mércia no escritório. E foi embora. E, infelizmente foi a última vez que nós vimos a Mércia. O Misael foi chamado para depor no dia 27 de maio de 2010, né? Desse depoimento, o delegado responsável pelo caso, o Antônio de Olim, perguntou como quem não queria nada sobre o carro dele, e um dos primeiros vestígios de que era ele o responsável pelo sumiço da moça veio daí. Eu perguntei o carro que ele tinha, eu tenho uma Sportage, não sei o que, eu falei que o senhor tem seguro no veículo, porque eu já levantei a seguro dele se o carro dele tinha rastreador, que nem ele sabia do rastreador. Porque esse rastreador foi colocado pela Mércia. 3 horas já veio todo o carro dele no dia, desde de 3 dias antes eu pedi. Através do rastreador que serve para recuperar o veículo em caso de roubo, a polícia descobriu que o carro de Misael ficou parado no estacionamento do hospital das 18 horas e 40 minutos até as 22 horas e 15 minutos. No dia 31, o Misael ele já foi chamado de novo para a delegacia, mas dessa vez como suspeito. É claro que Misael não era burro nem nada, né? Ele sabia que estavam de olho nele, né? Que ele era ali um suspeito, então ele criou a versão dele, obviamente, para tentar se safar, né? O cara começou a falar que estava com uma garota de programa no dia, enfim. Tudo levava a crer as mentiras dele, porque o carro parado durante 3 horas e meia no local. A história de uma menina de programa, mas uma menina de programa que ele ficou 3 horas e meia e na primeira vez ele não sabia o nome. O Misael então teria tentado jogar a culpa ainda num ex-cliente da Mércia, né, que estaria ameaçando a advogada por não ter ficado feliz com o resultado de um processo. A Cláudia, a irmã da advogada, achou algumas pastas com os processos e viu que esse ex-cliente não teria motivos para ameaçar a Mércia. E aí, obviamente, as investigações continuaram. Foi então que algumas testemunhas relataram que viram o Misael trocando uma ideia ali com um vigia do posto de gasolina ali próximo, o Evandro Bezerra da Silva, isso alguns dias antes do desaparecimento. O carro encontrado. O Honda Fit prata da Mércia, né, foi achado na represa de Nazaré Paulista no dia 21 de junho de 2010. Ou seja, um bom tempo aí até, se for para pensar, depois, né? Isso encontraram o carro então afundado a mais ou menos uns 6 metros, né? E lá tava também os pertences da advogada com o vidro do motorista aberto. Também foram encontrados 41 CDs, 19 com temas relacionados à advocacia e 22 de música. Tem 2 CDs, um da cantora Beyoncé e um da dupla Vitor e Léo, havia uma frase: para Mércia, com carinho, Bispo. A denúncia foi feita anonimamente pelos próprios familiares de Mércia, já o corpo da advogada foi encontrado na mesma represa no dia seguinte que encontraram o carro. E a testemunha dessa vez, que fez a denúncia, foi um comerciante, né, que estava pescando na represa no dia que a Mércia desapareceu, né? De acordo com o delegado Olim, o comerciante estava do outro lado da represa, a uns 100 metros mais ou menos de distância do carro. A testemunha diz que ouviu gritos de mulher na noite da tragédia e que viu um carro sendo empurrado para dentro da represa depois de alguém ter saído dele. De acordo com a polícia, o assassino parou o carro na beira da represa, sacou o revólver e disparou 2 vezes. Um tiro acertou o rosto de Mércia, na altura do queixo, o outro o braço esquerdo da advogada. Em seguida, o homem saiu do carro e empurrou o veículo na água. O Misael, então, sendo o suspeito número 1, tentava de toda maneira se defender, né? E assim que encontraram o corpo dela, descobriram também como a Mércia teria morrido. Encontrada, então, 15 dias depois do seu desaparecimento, a advogada já estava completamente irreconhecível por causa ali do inchaço, né, que ocorreu. E quem teve que fazer a difícil tarefa de reconhecer o corpo dela foi o seu pai e o seu irmão, que é advogado também, né, o Márcio.
A descoberta. Misael e a Mércia, eles eram cheios de linhas telefônicas, né? Com a ajuda de um especialista, o advogado descobriu um número que ninguém sabia que existia, que era de Misael, né? Com esse número, ele usou para falar com o Evandro, né? O vigia lá do posto que ele tinha conversado um dia antes ali do assassinato da advogada. O delegado pediu, então, esse telefone pro Misael, né? Onde é que tá esse telefone extra aí, que não tinha contado. Obviamente ele negou esse número, falou que não era dele, não tinha. O delegado explicou o porquê de fazer isso. Esse telefone era o que tinha sido usado no dia do crime, então. O que o delegado queria fazer deu certo, né? O Misael foi se enrolando cada vez mais na sua própria história. E com isso, ele conseguiu finalmente, né, ligar então o Misael ao Evandro e a esse número de telefone. Detalhe que assim que o carro foi encontrado, o Evandro Bezerra deixou o emprego dele, né? Ele virou suspeito também, obviamente. Em 25 de junho ele teve a sua prisão preventiva decretada, foi preso em julho enquanto tentava fugir para Sergipe. Com o Evandro pego pela polícia, o delegado começou a interrogá-lo, que logo abriu o bico também, né, contou. Em depoimento ao juiz, o vigia diz que buscou o Misael na represa naquela noite. Eu peguei ele próximo à represa de Nazaré, onde se encontra um mata-burro, numa estrada de terra. Aí ele começou a contar, ele contou que realmente o Misael matou a Mércia. Ali que o Misael começou a ficar, já estava quase certeza, mas aí que começou a ver que ele não tinha como sair fora. Depois ele acabou até negando o envolvimento no crime, mas aí não adiantava mais mudar sua versão, né, já que ele tinha a gravação do vigia assumindo. A vez de Misael. A polícia constatou que no dia 23 o Misael foi à feira onde o Evandro fazia bico para trocar uma ideia com ele. Né, ele trocou de carro e foi lá para a casa da avó de Mércia, esperando ela sair para poder pôr o plano em prática, né? A gente já viu que a Mércia não estava num relacionamento com o Misael visível para todo mundo, né? Ela parece que não assumia o cara, né? Mas às escondidas, sim, os dois acabavam se encontrando, no caso. Tanto que o delegado acredita que ela própria que dirigiu até o lugar do crime por vontade própria, enfim. Lá ele atirou nela 2 vezes, né? Uma vez acabou pegando no queixo e a outra pegou no braço. Nenhum dos 2 tiros foi suficiente para matar a advogada, mas sem ajuda, né, e caindo lá dentro do rio, ela acabou morrendo afogada. Maneira bem bosta de morrer, né? Pensa, morrer afogado deve ser... Acho que morrer de qualquer jeito deve ser ruim, né? Mas morrer afogado, mano, tá maluco. Não sei o que é pior, morrer afogado ou morrer queimado, velho. Imagina, que tristeza, maluco. Bom, acredite se quiser, o que constatou que Misael foi realmente, então, teria sido realmente o assassino de Nakashima, foi que o que tinha no próprio sapato dele, né? Tinha uma alga lá no sapato dele. O detalhe é que essa alga, de acordo com a perícia, só poderia ser encontrada na represa onde foi achado o corpo de Mércia. Então, aí ficou mole, né? Nós chegamos pelo sapato, que ele dá uns tiros nela e joga lá na represa de Nazaré Paulista. Certo. O sapato deu a algazinha que ele empurrou o carro. Mas mesmo depois de um tempo, ficou lá? Ele lavou, não sai. Não sai? Não. Nós temos hoje tecnologia para isso. A alga que tinha no local. A blusa que ele tava, nas blusas, quando ele deu o tiro nela, um pozinho do osso. E da Como assim pólvora, do osso? porque ele deu um tiro no rosto dela e outra pegou no braço. Voa do osso? Voou e pegou nessa blusa e ficou resquício, que foi uma das provas de maternidade do crime. De maternidade do crime, sim. Com as informações que estavam conseguindo, o delegado foi ligando uma coisa na outra, né? Também foram achados vestígios na roupa de Misael por causa do tiro que ele deu em Mércia, e aí não deu outra, né? Acabaram decretando a prisão dele, né? Bom, se ele gostava tanto dela assim, né? Por que ele foi fazer isso? Prisão. Misael teve a prisão preventiva, então, decretada, né? Dia 27 de julho de 2010. E aí ele foi solto no dia 5 de agosto do mesmo ano por causa de um habeas corpus. É porque aquela parada, né? A enrolação da justiça brasileira em fazer ali fazer o júri, fazer a audiência, tudo. E aí o cara consegue tendo recursos, né? Pra poder ficar solto, né? É umas bizarrices das leis aqui do Brasil. Em dezembro, o Misael e o Evandro eles entraram para a lista de procurados pela Polícia Civil de São Paulo, já que a justiça tinha decidido prender ele de novo, né, e levar a júri popular. Em fevereiro de 2012, o Misael se entregou e em junho o Evandro foi preso de novo. Né? Em 15 de março de 2013, o Misael Bispo foi condenado então a 20 anos por homicídio triplamente qualificado.
passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. Eu utilizei a minha coerência. Eu não posso ser influenciado por fatores externos. O advogado da família recorreu da sentença por achar a pena leve demais. Depois de um tempo, a pena aumentou para 22 anos e 8 meses, não muita coisa do que já tinha sido, né? Há um ano, ele cumpre pena em regime semiaberto aqui, próximo até, né? Em Tremembé, cidade vizinha. E aí que é muito louco, né? Porque o cara, ele já tá em regime semiaberto, então. Sendo que faz o quê? 12 anos do caso? Aí, falando pra você, velho, que dá pra entender essa justiça, mano? Bom, ele foi tão cara de pau que ele chegou a xingar o delegado, né? Teve coragem de xingar o delegado. Esse ano, muito tempo depois, né, do crime, que o advogado foi expulso da PM, então ele não tinha nem sido expulso ainda, mas ele continua com a inscrição ativa na OAB, que também não dá pra entender, né? Infelizmente, o que sobrou foi o sofrimento pra família da advogada, né? Bom, o que eu mais acho absurdo nesses casos, assim como em tantos outros que a gente conta aqui, é que muitas vezes o autor do crime, ele continua com a sua funcional operante, né? No caso dele com a OAB aí, né, mas a gente já viu casos, a gente já contou aqui sobre casos em que os médicos condenados, né, por às vezes tráfico de órgãos, coisas extremamente pesadas, né, por crimes pesados, eles continuam ativos com o seu CRM, né, inclusive podendo voltar a exercer a profissão. Cara, é um negócio estranhíssimo isso aí, eu acho isso um absurdo. Mas o que me interessa é a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Você acha que as penas aqui do Brasil são muito tranquilas, são muito leves, né, dado as proporções aí do crime? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre isso pra gente trocar uma ideia. Me segue no Instagram, @omarcelomilos, pra me deixar a sua sugestão de vídeo. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.